Olá, tudo bom, gente? Que bom estar com vocês hoje na terça-feira, de surpresa, né? Tô loira, não sei se vocês viram, cortei o cabelo, né? Mandei foto aqui. É muito bom estar aqui com vocês. Hoje é dia, até deixa eu dar uma limpada nessa câmera, melhorou, né? Isso. Hoje é dia 18/8 e nós estamos aqui ainda nessa pandemia. Agora, essa semana eu já estou livre, no, tô desincompatibilizada, né, da Prefeitura de Cubatão, então vou estar mais disponível para a campanha eleitoral, a pré-campanha, né, até o final de setembro, dia 26 de setembro, a gente ainda está numa fase que a gente chama de pré-campanha, e a partir de outubro até dia 15 de novembro, aí vai ser a campanha oficial, né, para Prefeitura de Cubatão. Como vocês já sabem, eu sou pré-candidata a prefeita de Cubatão e eu tenho procurado fazer aqui, através dessas lives, né, um debate sobre os temas que eu julgo mais importantes para estruturar o nosso programa de governo. Geralmente, nas terças-feiras, eu faço uma live no Facebook, mas essa semana eu inverti a ordem das coisas para ajeitar melhor a agenda. E aí eu tô fazendo essa live hoje, na terça-feira, aqui no Instagram, e na quinta-feira vai ser no Facebook. E essa é uma semana que a gente está dedicando a apresentar as propostas na área da saúde. Então, nosso programa de governo foi lançado no dia 8 de agosto, né? Num sábado. E ele tem 7 eixos estruturantes. Um deles é a saúde, não poderia deixar de ser, né? Educação, saúde, políticas sociais, direito à cidade, participação social, gestão democrática e transição ecológica para o século XXI, além da cultura também, que a cultura para a cidadania foi escolhido como um eixo estruturante do programa. E a gente vai tratar, né, nesse momento da pré-campanha, de cada uma das... deixa eu até aproveitar aqui. A Ana já entrou, minha convidada está aqui. Como é que eu vou chamá-la? Tá aqui, pronto. Ai, gente, desculpa, eu não consigo falar e fazer ao mesmo tempo. Eu tenho que parar um pouquinho. Não tenho essa habilidade. Oi, Ana, tudo bom? Oi, tudo bem? E você, Paula? Obrigada, viu, por ter aceito esse convite. Quero aproveitar e agradecer a Thaís Emílio, que já está aqui nos acompanhando. Olha, se você puder baixar um pouquinho o teu som, porque eu estou escutando a mim mesma, eu acho que eu... Tá, peraí. Né? Vê se E, melhorou. e é, se vê... Não, continua me escutando. Peraí. Não sei E se... assim, tá ouvindo? Tô, mas tudo bem, dá para É que meu fazer. celular já tá no mudo, né? E Não, aí, não, 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 né? Esse senão volume parece tá. voz, né? Ah, é. Não, mas tá tudo bem, não tem problema. Dá para... Então, primeiro queria agradecer aqui a Thaís Emídio, né, que me apresentou você, que sugeriu o teu nome. Ela, assim, é admiradora do seu trabalho e através dela eu passei a ser também, viu, Ana? Ai, que Muito bacana bom. tudo que ela me falou. Você é doula, né, aqui em Cubatão, também professora de yoga. Eu acho que Isso. essas coisas assim é tudo do mesmo universo, né? Um universo muito feminino. Eu também pratico yoga, assim, não sou Ai, que professora, delícia. mas eu sou praticante. E é uma coisa que me ajuda muito, assim, a manter esse equilíbrio, né, entre corpo e mente. Agora, por conta da pandemia, eu não estou mais fazendo, né? Foram suspensas as atividades e eu não estou fazendo, mas quem sabe eu vou retomar com você aí minhas aulas assim que possível. Eu vou tirar meu Então, fone, Paula, porque eu acho que tá ruim. Eu vou tentar sem o fone, tá bom? tá bom. Agora, melhorou? Melhorou. Ah, Olha, bom. Era o ficou fone. ótimo agora. Tá vendo? Ficou muito bom. Agora tá tranquilo. Tirou esse ruído que tava por Tá trás. Ficou ótimo. bom, tá bom. Então, deixa eu. Então, antes de passar a palavra para você, eu quero até te pedir para você se apresentar, né, melhor. Eu quero agradecer aí a presença do Tiago,
da Cristina. A gente está aqui com a Maria Cristina, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada de Cubatão. Obrigada, doutora Cristina, aqui nos prestigiando. A Thaís, eu já agradeci a presença, né? O Thiago estava avisando, né, que o áudio da Ana tá alto. Mas resolvemos, Thiago, tá? Agora ficou ótimo. A Nan deve ser sua amiga. Nani Zirig, né? É uma gestante que eu acompanhei. Eu acompanhei o nascimento do Raul. Ai, que lindo! Que legal! Nossa, eu não tive... Você sabe que eu tenho um filho, já está com 19 anos. Mas, infelizmente, aí, há 20 anos atrás, assim, eu, talvez por desconhecimento meu, eu não tive acesso, sabe? Essas informações, a ter uma doula, a ter um acompanhamento. Eu até tentei fazer um parto normal, né? Esperei até o último momento, mas assim, passou do tempo, aí o médico falou: olha, Paula, não tem mais jeito, você tem que vai pro hospital. Eu fui pro hospital dirigindo, menina. Eu tava assim tão bem. Eu fui pro hospital dirigindo. Aqui foi lá em Santos, né? Que eu já estava aqui na prefeitura de Cubatão, mas o nosso convênio era com a Casa de Saúde de Santos. Na época eu tive meu bebê lá. Mas assim, não foi um parto humanizado. Eu me lembro até que quando ele falou para mim, assim, Ana, olha, vai ter que ser cesárea. E eu comecei a chorar. Porque eu não estava preparada, assim, sabe, para uma intervenção. Ele, mas Paula, o que foi? O que aconteceu? Eu falei, não, eu não estava preparada. Eu, assim, porque você cria aquela expectativa, né? Do parto normal, assim, foi. Mas assim, estou aqui já, comecei a falar de mim, eu queria mais falar um pouco de você. Conta, se apresenta melhor, conta um pouco dessa história. Como é que você chegou nesse caminho, né, nessa profissão de doula? Qual que foi a tua trajetória para chegar até aqui? Sim, então vamos lá. Eu sou professora de yoga, né, há mais de 10 anos, uns 12 anos mais ou menos. E aí eu comecei a atender gestantes, e essas gestantes começaram a, né, acender uma luzinha em mim, e eu já tinha essa ideia de ter um parto normal, humanizado, porque a minha mãe teve os filhos, a maior parte, em casa, né, lá no Nordeste, tudo bem, outro contexto, né, as condições do interior do Brasil mesmo, né, então os partos aconteciam com as parteiras, né, então, minha mãe, boa parte dos meus irmãos nasceram em casa. Então, para mim, já era o natural, né? Esse parto humanizado, um parto normal, respeitoso. Tá dando para me ouvir direito? Tá sim, tá muito bom. Então tá bom. Pode falar. E aí, eu me tornei doula em 2011, mas primeiro eu queria ser mãe, né? Então, eu tive a minha filha em 2012, minha filha tem 7 anos. E aí veio o despertar de querer começar a acompanhar essas mulheres, porque no meu parto eu tive doula, eu tive um parto humanizado, uma obstetra que respeitou todas as minhas vontades, né? E aí eu achei tão maravilhoso aquilo, e eu já sendo doula, só que eu não atuava diretamente, né? E aí eu partiu a vontade de querer começar a atuar como doula, né? Então, para quem não sabe, doula é uma acompanhante de parto, né? Não é uma pessoa da área da saúde. É uma pessoa que tem esse dom de acolher outras mulheres. Então, assim, as pessoas falam que hoje em dia está na moda ter doula, mas não, moda... Então, a moda é muito antiga, né? Porque minha mãe teve doula, que eram as primas dela, que acompanhavam os partos, que davam aquele suporte, que alimentavam, né? Que faziam massagem, que preparavam chá. Então, doula sempre existiu, né? Então, eu comecei a acompanhar essas mulheres. Mas né? Em algum momento, né, da modernidade, esse conhecimento da doula ele foi desprezado, né? Eu acho que nos últimos anos a gente teve um resgate, né, da valorização da importância dessa experiência, desse acompanhamento e desse conhecimento mesmo, né, que a doula pode agregar, né, no momento do parto. Na verdade, Paula, esse resgate aconteceu da necessidade de sobrevivência das mulheres, porque a gente passou por décadas cesaristas, né? O Brasil se tornou um dos países mais cesaristas do mundo,
né? Fazendo cirurgias de modo desnecessário, levando as mulheres ao maior risco, levando os bebês ao maior risco. E aí, por questão de sobrevivência, veio o boom da humanização, né? Então, veio o movimento da humanização, né? Quando a minha filha nasceu, o movimento estava bem forte no Brasil, em 2012, né? Então, a gente teve a maternidade que minha filha nasceu, que foi na Benê, fechou. A casa de saúde ia fechar a maternidade. As mulheres foram para as ruas, né? Foram lá na frente da casa de saúde impedir que a maternidade fechasse, né? A prefeitura teve que tomar uma atitude com relação a isso. Então, foi uma luta, né? Uma questão de sobrevivência. Não, vamos parar de decidir sobre o corpo das mulheres, né? Então, vamos respeitar. A mãe está bem, o bebê está bem, dá para continuar, porque todo nascimento é lindo. Só que a própria Organização Mundial da Saúde fala que as cesáreas elas são para 10, no máximo 15% das mulheres, né? E no Brasil é exatamente o contrário, né? Esse índice, né? Isso é muito triste, né? E é isso. Isso se deve, assim, a uma certa até comodidade, né, dos médicos, né? Eles acabam, assim, incentivando a cesárea para que eles tenham controle da sua agenda, né? Que eles tenham controle dos seus dias de folga. Isso realmente é um absurdo, né? Porque existe um processo natural, né, do parto, né? Exatamente, existe um processo fisiológico, né? E que é o tempo daquela mulher, principalmente as primigessas, elas vão levar, né, uma demanda maior de tempo, né? Então, às vezes, elas nem estão em trabalho de parto ativo, ainda é um início, né? Então, quando essa mulher, mesmo ela, se ela estiver bem informada, se ela tiver informação, se ela tiver um acolhimento por parte da equipe médica, de explicar a evolução do trabalho de parto, né? Porque quando as mulheres no Brasil falam que não querem um parto normal, elas não querem aquele parto normal horroroso, que nem eu quero, né? Aquele que a mulher não tem direito ao acompanhante, que ela não pode se alimentar, que ela não pode se movimentar. Esse parto ninguém quer, né? Então é o que vendem no Brasil, né? Então, é um direito da mulher conquistado dela ter essas informações, quando ela é bem informada, não, olha, ainda vai levar algumas horas, seu bebê está encaixando, ele está descendo, ela até interpreta a dor de maneira diferente, né? Então, acho que isso é uma conquista mesmo. Verdade. Deixa eu aproveitar o intervalo aqui e cumprimentar, olha, meu amigo Denis. O Denis é um advogado, procurador do município de São Paulo, meu colega de faculdade está aqui. Muito legal. A Alice Flora está aqui com a gente, fez um comentário muito interessante. Ó, o acompanhamento das doulas são hoje uma questão de parto seguro em hospitais públicos que fazem partos desumanos, né? Resgatando a importância. Muita gente te elogiando, Ana. A Regiane aqui, linda profissional, Pinheiro, né? Alice, que eu já retomei. Ó, aqui o vereador Rafael Tucla dando parabéns. Até, Rafael, vou mencionar aqui que a gente pesquisou, viu que você tem um projeto de lei aqui na Câmara de Cubatão para combater, né, a violência obstétrica, que dispõe sobre a prevenção da violência obstétrica e a implementação de medidas de informação para as mulheres na cidade de Cubatão e da outras providências. Muito boa iniciativa e agradecer a presença do nosso vereador, Rafael Tucla, aqui também acompanhando a gente. Muito bom. Muito bom. A Thaís também está falando aqui, olha, extrema importância o compromisso com a qualidade de vida das gestantes e dos bebês. E a Alice complementando que a Ana, é sempre um prazer te ouvir. Já estivemos em roda juntas e foi muito rico. É isso. A Alice também é um encanto, né, de pessoa que eu conheci nesse processo. A Alice é uma coisa boa dessa pré-campanha que eu tenho feito, viu, Ana? Eu tenho conhecido pessoas maravilhosas, assim, principalmente mulheres, né? Essa live que eu faço aqui no Instagram é uma live feminista, porque eu só convido mulheres. E a ideia mesmo é que ela seja uma ação afirmativa, para ela dar visibilidade, né? A voz das mulheres, né? Porque a gente tem mulheres em todas as áreas. Eu não falo só sobre assuntos femininos. Por acaso, hoje a gente está tratando desse tema do parto humanizado, da saúde da mulher, porque a gente está fazendo uma semana dedicada a assuntos da saúde, em que eu vou apresentar várias propostas do meu programa de governo. E uma delas é a humanização do parto, então por isso que eu te convidei para me ajudar, né, a fazer esse debate, né, mostrar a importância disso.
disso ser incorporado como uma política pública, né, em todos os, né, as unidades de saúde. Então, até aproveito, né, porque acho que seria bom você contar assim, da sua experiência, né, de ter acompanhado partos, tanto em Cubatão quanto em Santos, né, como é que é em Cubatão, como é que é em Santos, o que você sabe, assim? Ah, super importante falar sobre isso, porque o que que acontece? Em Cubatão, eu nunca acompanhei, porque o que que acontece? Aqui na Baixada, a única cidade que tem uma lei aprovada é Santos. Ela tem uma lei de maio de 2015 aprovada, e que nos permite acesso a todos os hospitais, seja público ou privado, né? Mediante, né, o cadastro prévio e tal. Tem hospitais que a gente tem crachá, tem 2 hospitais privados que nós temos o crachá, e tem hospitais que a gente tem aquele cadastro da prefeitura, que é renovado todos os anos, com apresentação de vacinas em dia, toda aquela documentação, aqueles protocolos. E aí, aqui em Cubatão, se eu acompanhasse um parto, eu teria que tirar o lugar do acompanhante. E isso não é viável, porque quem tem que estar na hora é o acompanhante, né? Um direito da mulher, é uma lei federal de 2005, né? Então, assim, não é cabível que uma doula entre no lugar de um acompanhante, entendeu? Então, o que que acontece com as mulheres de Cubatão? Elas me procuram e a gente vai para Santos, porque elas querem o acompanhamento de uma doula, entendeu? Então, assim, isso é muito triste, porque, assim, não só essas mulheres que me procuram, mas as mulheres mesmo que estão em vulnerabilidade social, porque, que nem a Alice comentou, eu já participei de roda, ela sabe do meu projeto, eu atendo voluntariamente mulheres negras assistidas pelo SUS, né, periféricas, que são as que mais sofrem violência obstétrica, o número é enorme, assim. Então, eu atendo essa minha raça, esse meu povo, porque não adianta atender só a elite, né? Porque doula é um segmento elitizado, é para quem tem dinheiro para pagar, né? Então, Cubatão ganharia muito se abrisse as portas para doulas, que fossem voluntárias ou não, mas para que mais mulheres tivessem acesso a essa informação, porque assim, muitas mulheres aqui que são assistidas pelo SUS, hoje me chamam para eu acompanhá-las nos estivadores, entendeu? É bem complicado Entendi, isso, né? claro. Bem complicado, quer dizer, além da prefeitura hoje não ter uma política de apoio, de ofertar esse serviço, né, na rede pública, ela proíbe até, né, que doulas particular, prestando serviço voluntário ou mesmo particular, possam acompanhar as mães, né, no momento do parto, porque senão elas teriam que abrir mão do acompanhante. Eu entendi. Nossa, isso é péssimo. Eu acho que isso. E não é difícil mudar isso, né? A gente precisa... Então, precisaria. Em Santos, você traz essa boa prática, essa experiência de que lá eles têm uma lei municipal que regulamenta a atuação das doulas, né? Que a gente Exato, poderia. exato. Então, já fica aí a dica, né, para os nossos candidatos, pré-candidatos, a vereador e a vereadora que estão disputando as próximas eleições. Já fica a dica dessa proposta, né? De regulamentar a profissão, esse serviço no município de Cubatão. Mas eu vou além disso, assim, como eu sou candidata, pré-candidata à prefeitura, eu acho que a prefeitura ela poderia investir em oferecer, sabe, esse tipo de serviço. Por exemplo, por meio de convênios. A gente poderia ter como você falou, você tem um projeto social que você faz como pessoa física. Mas um dos projetos que eu tenho trazido para debater é que nesse novo mundo aí, pós-pandemia, a gente vai precisar investir muito na organização da comunidade, por meio de cooperativas, economia solidária, porque assim, não, vai demorar até a gente sair dessa crise econômica, né? Que foi assim, já vinha, né, num crescente por conta até de conjunturas internacionais, né, que impactam na economia brasileira, mas a pandemia ainda forçou, né, isso e tem uma perda de empregos assim muito grande na nossa cidade. A gente estima 13 mil desempregados, né, fora os autônomos que ficaram também com as atividades suspensas. Muito comércio fechou ou diminuiu muito, né? As suas atividades. Então, esse processo de retomada vai ser um processo lento e gradual.
Então, eu acredito que a prefeitura, o poder público em geral, ele tem que ter uma ação muito forte nesse momento. Você vê a importância agora do auxílio emergencial que está sendo dado pelo governo federal, né? Que foi uma conquista da oposição, né? Não é para a gente não se enganar que não foi uma benesse do presidente da República, mas uma conquista dos partidos de oposição. E isso tem permitido que as pessoas não passem fome. Então, eu acho que a prefeitura vai ter que entrar muito forte no incentivo, no aquecimento da economia local. E aí, eu tenho falado muito, assim, que eu vejo muitas oportunidades para o terceiro setor, né? Para a gente organizar entidades e estabelecer parcerias com o poder público para que as políticas públicas cheguem onde o Estado não consegue chegar. Por exemplo, é difícil fazer um concurso público, né, para contratar esse serviço de doula, mas uma parceria com uma organização do terceiro setor, né, para fomentar essa atividade voluntária, né, dentro do SUS, é perfeitamente possível, entendeu? Cabe, estaria bem enquadrado na lei, inclusive é uma lei, Ana, que eu trabalhei, uma lei federal que regulamentou, é o Marco Regulatório do Terceiro Setor, uma lei de 2014, que entrou em vigor para os municípios em 2017. E quando eu voltei para Cubatão, que eu tive em Brasília, né, muitos anos, eu assessorei lá o presidente Lula, a presidenta Dilma. Quando eu voltei em 2016, eu regulamentei isso em Cubatão, então a gente tem esse marco legal regulamentado, só que ele está muito no papel de ser colocado em prática, sabe? Então eu acho que era uma das coisas que eu acho que eu posso incorporar no meu programa de governo, é esse tipo de parceria com entidades do terceiro setor para oferecer esse serviço na rede pública. Assim como também acupuntura, sabe? Assim, as práticas integrativas, né? Isso. Também tem muitos remédios, né? Assim, que são naturais, que podem ser desenvolvidos, né? E ensinados. É aquilo que a gente falou há pouco, né? É a gente voltar a dar valor a conhecimentos que são milenares, né? Sim. E que foram desprezados por essa pseudo-modernidade, por esse modo de vida, né? Capitalista, que é excludente, que é segregador, né? Que é consumista, né? E eu acho que a gente tem que voltar a olhar para essas práticas, para esse conhecimento, né, das nossas até ancestralidades e valorizar isso como política pública. Sim. Olha, entrou um monte eu posso de te gente. dar um exemplo? Você vai ler? Fala. Pode ler. Não, eu posso dar um só exemplo? cumprimentar que o Caio Martins, o Caio é o coordenador do nosso programa de governo, tem feito um trabalho lindo. Acompanhando esses 7 grupos que a gente montou, a gente mobilizou mais de 200 pessoas nesse processo de discussão. E sabemos que é um programa que ainda está em construção. A gente lançou a primeira versão, agora estamos trabalhando num site para permitir a participação da população mesmo individualmente, né? Para que qualquer pessoa possa encaminhar uma proposta e possa avaliar as propostas que já foram apresentadas, né? Por meio de estrelinhas, sabe? Assim, de 1 até 5 estrelinhas, né? É uma forma que a gente encontrou de, no meio dessa pandemia, poder fazer essa consulta e fazer esse processo da forma mais participativa possível. Mas fala. Então, um modelo que eu poderia te dar é assim, a tentativa da Prefeitura do Guarujá, que eles tentaram no início desse ano, né? Na verdade, eles nos contataram no final do ano passado, para que a gente desse um curso para formar doulas voluntárias na comunidade, no Guarujá. Então, foi um curso elaborado pela prefeitura, teve parcerias, eles chamaram o coletivo Elas, que é um coletivo de parteiras, e o meu coletivo de doulas, o coletivo Matriz. Então, a gente elaborou a apostila, montamos slides, solicitamos todo o material que a gente precisava, estava tudo pronto, tinha data, tudo, já tinha inscrições feitas, já estava lotado o curso, mas por causa dos deslizamentos no início do ano, ele foi adiado. Lembro. E aí, sofreram demais, né? No início do ano. Né?
Aí teve que ser adiado, né, por causa das comunidades no Guarujá que estavam afetadas, e aí depois veio a pandemia, então já era o curso, mas é um curso que está pronto, e era um curso da prefeitura para trazer doulas voluntárias das comunidades. Isso é o máximo, gente, né? Ai, Isso é o máximo. Ana, Pena vamos que fazer não isso em Cubatão. Perfeito. Ó, isso é, olha, é melhor ainda do que eu imaginei, porque assim, você formar pessoas da comunidade. Eu também tenho um projeto social que chama Promotoras Legais Populares, que é um curso de formação em direito, porque eu sou advogada, né? Então eu acabo busquei socializar os conhecimentos que eu tinha. E é um curso que a gente faz em parceria com a Ordem dos Advogados de Cubatão, né? Com a Comissão da Mulher Advogada, por isso até, né, o meu cumprimento lá à Cristina, nossa presidente atualmente. Porque eu acho que o mais importante é você socializar conhecimento, você formar mulheres que tenham condições de ser multiplicadoras dessa informação na sua comunidade. E isso é tão transformador, porque todas as comunidades, o papel da mulher ele é muito estruturante da família, né? Você vê assim que mesmo que quando você tem problemas assim familiares, né? A mulher ela fica, em geral, ela quem fica com os filhos, né? Claro que tem exceções, eu não estou querendo, né, generalizar, mas em geral é a mulher que assume essas tarefas do cuidado, né? E aí, em relação à sua comunidade, seus vizinhos, ela acaba fazendo isso também. Quando você precisa de ajuda, você pede eu não sei o que fazer. Você procura uma vizinha, você procura a liderança daquela comunidade, que em geral é uma mulher que vai, né? Vai, o que eu faço, né? Tá acontecendo isso. Então, assim, a gente pensou, vamos capacitar essas mulheres que são lideranças comunitárias para que elas tenham informação sobre os direitos, como buscar, como acessar, né? Inclusive o sistema de justiça. A gente tem muita coisa, defensoria pública, né? Justiça gratuita, o juizado especial de pequenas causas, que é tudo possível, né, de serem acessados gratuitamente pela população, e às vezes por desconhecimento a população não, né, quem precisa não consegue acessar. Então é uma ideia assim. Maravilhoso. É um projeto maravilhoso das promotoras. A gente formou, né, aqui em Cubatão 27 mulheres na primeira turma e 20 mulheres na segunda turma no ano passado. Esse ano também a gente não conseguiu fazer. Talvez a gente tenha que repensar o projeto do curso, até para ter momentos presenciais, mas também ter aulas virtuais. Eu acho que também a gente foi jogado nesse mundo da tecnologia, né, das lives, mas tem algo bom também disso, que eu acho que tem que ser, é um aprendizado que a gente tem que manter, porque a gente sempre teve uma evasão, né, grande do curso. Porque é isso, eu acabei de falar, as mulheres acabam sobrecarregadas pelas tarefas domésticas, pelas tarefas do cuidado, então elas acabam não conseguindo fazer um curso de um ano, né? Com tantas aulas. Então, talvez se a gente mesclar, né, ensino à distância com momentos presenciais, que eu acho que os momentos presenciais também são importantes, né? Essa coisa da convivência social, né? É importante. Não dá para ser totalmente virtual, mas uma coisa mista, eu acho que ia ficar bem legal. E olha, esse projeto então já está pronto. A gente vamos apresentar, viu? Deixa eu assumir um compromisso com você. Primeiro, assim, né? Isso já está no nosso programa de governo. Eu vou, né, depois só que você me ajude no texto, né? Eu acho que isso tem que ser uma proposta até de destaque do nosso programa. Mas, independente de eleição, sabe, Ana? Assim, eu tenho toda a vontade de colaborar e ajudar, né? E a gente oferecer isso, né? A gente tem parcerias na cidade, né? Independente quem for o prefeito eleito, se não for eu, né? Vamos lutar para implementar esse projeto, que ele é muito bom mesmo. Eu queria. A Thaís está aqui, ó, lembrando que você tem uma experiência muito bonita também com a pastoral. E ela está falando, a Ana tem isso importante com as mulheres e mães na pastoral da criança. Então, eu acho que você podia falar desse trabalho. Legal. Eu sou voluntária, né, da Pastoral da Criança, né? Eu fui levada para lá através da minha irmã, que já era voluntária há algum tempo.
E, na verdade, me levaram para lá para eu ser responsável pelas rodas de gestantes, porque na pastoral, né, as mães vão lá para pesar as crianças, aquele acompanhamento todo, mas elas queriam aproveitar aquele tempo que as mães estavam ali. E aí eu tenho levado as rodas, né, de amamentação, falo sobre partos, falo sobre cuidados com o bebê, a gente fala de tudo, né? E aí não é o intuito da pastoral levar doações, mas a gente acaba ganhando uma coisa ou outra. Então teve mês que a gente ganhou kits de higiene bucal, e aí a gente combinou com a dentista, não deu certo, mas aí a gente falou lá na hora com elas. Então tinha criança que quando a gente apresentou e falou ali na roda sobre higiene, o que era fio dental e tal, tinha criança que falava, ai, tia, meu pai sempre me prometeu uma escova de dente, né? Então são crianças ali da Vila Esperança, em situações muito difíceis, né? Essas mulheres não têm formação de planejamento familiar, o pré-natal é mal feito, os relatos de partos delas são assustadores, assim, todos têm sempre uma história assim, e eu acredito que é muito a ver com a violência obstétrica com relação a mulheres negras e periféricas, também tem esse contexto, porque elas têm um atendimento diferenciado, isso é comprovado cientificamente, né, por estudos e tal, mas, e também porque, assim, o hospital, às vezes, ele vende uma imagem de hospital humanizado porque ele permite o acesso ao chuveiro e coloca uma bola lá, mas e como que estão sendo as práticas, né? Então, assim, a gente precisa saber os números, como é que são os números as taxas de cesárea no hospital, no município, acho que era importante ter essa divulgação, né? E como que está sendo esse processo de humanização, né? E assim, quando a gente fala de doula, o acesso das doulas, a gente tem estudos que mostram que a presença de uma doula, ela diminui as taxas de cesáreas, o pedido de analgesia, a necessidade de intervenções desnecessárias, aumentam o bem-estar da mãe, né? A sensação de um parto mais prazeroso. Então, assim, existem estudos falando isso, né? Então, e aí você ouve muitos relatos de partos traumáticos, partos que, ele puxou mesmo, ele falou que eu não estava dilatada, mas ele puxou meu bebê, a enfermeira mandou calar a boca, né? Então, todo aquele contexto mesmo de violência obstétrica de modo verbal existe rotineiramente, né? E é por causa dessas mulheres mesmo, né? Porque eu acompanho em Santos, né, essas mulheres por meio de voluntariado, e eu sei que o tratamento é diferente, né? Então a gente tem que levar muita informação para essa mulher, para ela saber que o médico tem que pedir licença para entrar no corpo dela, né? Porque elas acham que não, que né, tem que deitar lá e o médico faz o que quer, né? Então é uma conquista assim de formiguinha, né? Um trabalho. E aí essas rodas são abertas para quem quiser ir lá. Conscientização, né? Exato, quem quiser ir lá participar das rodas, acho que assim, para atingir por exemplo, agora na pandemia, a gente chegou aí nas casas, no começo, ali todo equipada com EPI e tal, para ver quem tinha conseguido fazer auxílio emergencial, senão a gente faria ali no celular, porque tem muita gente que não tem acesso, né? Se eles estavam conseguindo sobreviver, né? Então, são crianças que estavam ali sem um lápis de cor dentro de casa, sem um brinquedo, né? Então, enfim, uma situação bem difícil. Então, a pastoral é uma coisa assim que preenche meu coração, assim, participar das rodas, conhecer aquelas mulheres, sabe? Porque, na verdade, a intenção das rodas é que elas tenham informação para transmitir para outras mulheres. Quando a gente fala de amamentação, aí a gente fala, olha, né, quando nascer um bebezinho da tua vizinha, tal, vai lá, fala para ela que o leite dela não é fraco, isso, aquilo. Então, é levar e propagar essa informação para outras mulheres, né? A nossa intenção é que essas mulheres da pastoral, elas divulguem informação por aí para a comunidade, né? Porque se não for uma pelas outras, né, a gente tem a sensação de que o governo não está por elas, né? Então a gente tem que sobreviver uma pelas outras ali, uma segurando a mão da outra, né? Porque senão não vai, né? É essa sensação, e eu acho que é a realidade também, né? Não, você falando, eu lembrei, eu tenho uma amiga que você deve até conhecer, porque ela é bem famosa, a Thaís Périco. É uma advogada, sim, especialista, da ONG, né? Da ONG, Uhum. isso. Ela é super ativista, né? Eu conheço o trabalho dela, se não a conheço pessoalmente, mas eu acompanho o trabalho dela. Então, ela é muito minha amiga, nós, inclusive, assim, somos parceiras, né, numa associação, somos membros, né, de uma associação, chama Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, da Rede Feminista de Juristas, né?
E eu a conheci justamente, eu fui numa palestra dela em São Vicente. Foi no início da formação da ONG ela. Na época, eu participei desse início da formação e nessa palestra ela contou que ela foi fazer um curso de violência obstétrica. E aí, porque também o conceito de violência obstétrica é um conceito também que recente. Até há poucos anos a gente não reconhecia isso como violência, né? Então ela como advogada foi fazer um curso e tal. E ela estava vendo o curso, ela começou a chorar, porque ela falou assim: eu sofri. No curso que ela tomou consciência de que ela tinha sofrido violência, né? Você vê, da dificuldade, é isso que você está falando, assim, é difícil você entender que você está sofrendo a violência, porque é tão naturalizada essa violência, né? Que mesmo pessoas, né? Até eu acho que eu posso falar isso dela, porque se ela falou em público, né? Na palestra, não tô aqui falando nada demais, nada que ela já não tenha colocado em público, né? E então isso é um processo, assim, realmente é um trabalho que a gente tem que fazer, porque não vai ser uma mudança natural se não houver um investimento na conscientização. E essas rodas de conversa, elas são fundamentais para que a gente entenda os nossos direitos para o futuro, mas também perceba coisas que já passaram, né? Não só violência obstétrica, mas assim, violência sexual, né? Quantas a cada 5 mulheres, né? 3 já sofreram violência sexual. É muita gente, quer dizer, sabe? Das nossas amigas, gente, vamos parar para pensar, né? Nós temos várias amigas que sofreram, né? Não é uma coisa que está longe de nós, está do nosso lado. E só que é tão naturalizado que às vezes a pessoa nem tem consciência de que ela sofreu, né? Tem uma tragédia anunciada bem recente, né? Isso, eu queria falar disso também com você. Eu fui convidada hoje para falar no programa de rádio na sexta-feira, às 9 da manhã. Já vou aproveitar e convidar aqui todo mundo que está nos ouvindo. Na RBA Litoral, né? É uma rádio progressista, né? Que tem no Brasil todo. Ela é financiada pelos sindicatos, né? Vinculados à CUT, a Central Única dos Trabalhadores. E aí tem uma transmissora em Santos, né, que é a RBA Litoral. E eles fazem um jornal pela manhã e eu vou ser entrevistada na sexta-feira às 9 para tratar dessa questão do aborto legal. Por conta da menina, né, de 10 anos, que todo mundo sabe, né, já sofreu, né, violência sexual desde os 6 anos. E quando foi para o hospital, né, levada para uma tia, foi constatado que ela estava grávida, né? Não foi passou a ser todo um caminho, né? Todo um sacrifício, um caminho tortuoso que ela teve que passar para conseguir ter acesso ao aborto legal, um aborto que é autorizado por lei, né? A gente não está falando nem de descriminalização do aborto, que é uma coisa que eu defendo, né? Mas a gente está falando aqui de um aborto que já é previsto, né, na nossa legislação, porque está colocando em uma criança de 10 anos, ela não tem você melhor que ninguém, acho que pode dizer isso pra gente, né? Ela não tem ainda o corpo, né, formado, né, para ter uma gestação. Então, o risco de vida seria muito alto se ela, né, se ela levasse essa gestação adiante. Por isso que a legislação prevê, sempre no caso de risco de vida da mãe, ela permite, né, o aborto. E era esse o caso, e foi toda aquela situação constrangedora que a gente teve que assistir pela internet, né? O Estado não conseguiu proteger, né? O Estado falhou, não protegeu essa menina, né? Que horror. Que horror. Né? Mais que isso, né? Agrediu a menina ao revelar sua identidade, revelar o hospital, né? Em que ela ia passar pelo procedimento, ao revelar qual era o médico, né? Para que eles fossem pressionados, torturados, né? Linchados, né? Pela internet, torturados para que não fizessem. Graças a Deus, as mulheres, né? Oi? Desculpa, pode falar. Pode falar. Não.
Eu falei que ainda bem que a união das mulheres, as mulheres feministas, né, foram para a porta do hospital para garantir também aí pelo menos o equilíbrio, né, de posições e garantir que ela pudesse ter acesso a esse direito. Mas pode Uhum. falar. Então, mas esse problema é desde não proteger as meninas, as crianças e tal. E é ser mulher nesse mundo, né? A gente não tem essa proteção, né? Então, assim, eu acompanho partos, eu acompanho nascimentos, mas as mulheres que sofrem aborto, muitas vezes o hospital não deixa a doula entrar, elas relatam um péssimo atendimento, de não explicarem para elas o que está acontecendo, elas estão ali, né, abortando um filho, elas não têm apoio emocional, depois que vem uma assistente social só na hora, mas durante todo o processo não tem empatia nem do médico, entendeu? Então, assim, os relatos mesmo são horrorosos. Existe um movimento hoje para humanizar os abortos. E mesmo o aborto espontâneo, né? Quando a mulher chega no hospital, ela é tratada como se ela tivesse provocado. E mesmo que fosse provocado, ninguém daria o direito de tratar essa mulher mal, né? Mas Claro. existem, os números também são altos de mulheres que chegam abortando no hospital e praticamente morrem, né? Por conta da hostilidade, né? Porque eles já julgam a mulher, né? Então a mulher aponta o dedo para a mulher o tempo todo, é ela a culpada de tudo, né? Então essa culpabilização é constante, assim, né? Então a gente tem que reeducar as meninas, ensinar que o corpo é delas, né? Fazer uma educação, um planejamento e combater mesmo esse fanatismo religioso e sei lá o quê, que é contra a vida, né? Porque não é pró-vida, é contra a vida, né? Porque, né, a gente sabe, por exemplo, eu que acompanho as mulheres na pastoral, eu ouço muito de médicos, né, falando assim, que eu acompanho as mulheres de modo voluntário, lá em Santos e tal, e os médicos falam, ela não fez pré-natal direito, olha só, poucas consultas de pré-natal e tal. Mas, na verdade, eu sei o lado das mulheres, porque, né, eu acompanho elas. E quando elas me procuram, que elas estão com 5 meses, que estão começando o pré-natal, aí você pensa, por que elas estão começando o pré-natal com 5 meses? Elas sabiam que estavam grávidas. O que elas estavam fazendo antes? Elas estavam tentando tirar, porque ela já tem 5, 6 filhos. Então, o Estado falha de não levar para essa mulher um planejamento, de oferecer, sabe, um DIU, métodos, né, de contracepção efetivos, né, e tal. Então, Sim. falha muito, né? E aí só aponta o dedo, né? Então, ninguém apoiou essa mulher lá quando ela estava tentando tirar, né? Ninguém foi lá assistir e tal, entendeu? Então, assim, é complicado mesmo, né? A mulher, ela tá largada de várias maneiras, assim, só estão apontando o dedo, mas ninguém tá ali para acolher essa mulher, né? E saber das dificuldades dela e como que eu posso te ajudar, né? Ninguém pergunta isso, né? Perfeito. Nossa, foi perfeita, Ana. Eu quero registrar aqui, olha, a presença também do Tonhão da Ilhabela, que é um pré-candidato a vereador do Partido dos Trabalhadores. O Tonhão, que é deficiente visual total. E ele acompanha todas as minhas lives, né? É um dos nossos pré-candidatos. A gente tem toda uma chapa, né? De mais de quase 20 pré-candidatos, e ele é um dos mais assíduos, né? Você vê como a deficiência, né, física, ela não é claro que ela limita, mas que ela com pouco apoio, né, com muita boa vontade, um pouco de apoio, você consegue permitir que as pessoas superem, né, as dificuldades, os obstáculos. E ele tem várias ideias, eu faço propaganda dele porque eu fiz uma live com ele, ele tem várias ideias para a cidade muito Que bacanas. legal. Ele vai ser um ótimo vereador para a nossa cidade. Ah, olha, temos aqui também, só complementar. O Tonhão tá falando que não estava nos ouvindo, mas a Thaís já falou, Tonhão, você tem que aumentar então o som, porque a gente está. Às vezes também é problema de conexão, né? Ele mora na Ilha Bela, né? Ali na Vila Esperança, então às vezes a gente tem alguns bairros, né, na nossa cidade, principalmente aqueles mais vulneráveis, tem sempre mais dificuldade também de acesso à internet, né? Essa é uma das coisas também que aumentam a desigualdade social, né? Ainda mais agora, por exemplo, nesse tempo de educação à distância, né? Eu fico sempre assim perplexa. Como é que faz uma família com 3 filhos com um plano de dado no telefone para garantir que essas crianças acompanhem as aulas? Não dá, né? É uma aula de mentirinha. E eu já fiz também uma live sobre isso.
e ficou muito Eu vi claro. o seu projeto de acessibilidade, eu assisti o teu projeto de levar, né, para a cidade toda, alguma coisa assim. Eu Isso, assisti essa live. internet, né? Eu acho tem que ter internet gratuita. Eu acho que, sabe, porque a gente é uma prefeitura que ainda é muito rica, sabe? Assim, não é justo que a nossa população tenha que passar por tantas dificuldades, sabe? Eu acho que é uma questão de distribuir melhor, né, os recursos públicos, dando prioridade àqueles que mais precisam, né? Aos investimentos certos, não é também assim desperdiçar, né? Muita gente não, vai. O prefeito, né, vem com a acusação, seu programa é irresponsável do ponto de vista fiscal. Não é. Todas as nossas propostas a gente tem feito. Eu sou funcionária pública, né, há mais de 20 anos. Eu tenho esse compromisso, essa responsabilidade. É que eu conheço as políticas públicas, ajudei, né, a desenhar vários programas federais. Um deles, que eu me lembro, é a Rede Cegonha, de 2011, né? Que foi um projeto do governo federal também importante para a humanização do parto, né? Sim. E levar isso a todos os municípios do país. Olha, aqui a Marina falando, ótimo tema, importante e necessário levar informação e conhecimento para a população da nossa Cubatão. Isso mesmo, Marina. O João entrou, a futura prefeita de Cubatão. Ele está brincando aqui com o nome de Cubatão. Tamo junto. É isso mesmo, da BJD, que é essa Associação de Juristas pela Democracia, né? A Thaís também fazendo um comentário aqui que as mulheres sofrem violências repetidamente, muitas vezes as instituições que deveriam proteger reproduzem violências. Isso é verdade, né, Thaís? Assim, a gente, em geral, né, gente, quando eu estava à frente da Comissão da Mulher Advogada em Cubatão, a gente estruturou também, a partir de um convênio com a prefeitura, um plantão de atendimento às mulheres vítimas de violência. Ele acontecia sextas-feiras, das 11 às 4 da tarde. Então, a gente pagava uma advogada. Foi até interessante que foi uma discussão que a gente teve que fazer dentro da OAB, porque é um plantão remunerado para os advogados, não é trabalho voluntário. A prefeitura estava pagando, só que a gente discutiu que só teriam acesso a esse serviço as mulheres advogadas. Porque se eu colocar um homem para dar um plantão ali, a dificuldade dele de orientar a mulher chega lá vítima de violência, ela tem que contar a violência que ela está sofrendo, ela tem que ser acolhida. Não é impossível, mas é muito mais difícil que um homem faça isso do que uma outra mulher, né? Então a gente fez essa discussão internamente, então foi um plantão que foi aberto exclusivamente para as mulheres advogadas e assim, a gente suspendeu, né, esse ano por conta da pandemia, porque a própria sede foi fechada, mas a gente está avaliando como retomar isso, essas atividades, porque eu acho fundamental, porque o acesso, né, das mulheres a uma delegacia, a mesma delegacia da mulher, é muito ruim. São inúmeros os relatos que a gente recebia de mulheres que iam na delegacia e a delegacia não queria lavrar o BO. E, sabe, desfazia da violência. Isso aí não foi nada, né? Isso quando não tinha lá um escrivão crente, né? Não, isso é coisa de Deus. Você tem, sabe? Pelo amor de Deus! Nós estamos numa delegacia, né? Então, isso é muito comum, é verdade, Thaís, que você está falando. Mas como é que a gente muda isso? Com esse tipo de trabalho que a Ana faz. Só que você, Ana, está fazendo um trabalho heróico, né? Mas a gente precisa ter política pública para dar apoio para você e para outras, né? Dezenas de Anas que querem fazer um trabalho bacana, voluntário, de conscientização, e também porque vocês também têm que viver, né? Também eu acho que a gente não pode assim sobrecarregar. A gente tem que valorizar o trabalho voluntário, ele é lindo, ele tem que ser valorizado, mas a gente também não pode sobrecarregá-lo, sabe? Eu acho que a prefeitura tem que fazer sua parte. Sim. Que é da estrutura, e quando possível, sabe? Não estou falando, ninguém vai ficar rico, né? Como de fazer um trabalho, né, social. Mas, assim, ter o mínimo para viver, né? Para você também. Eu acho que isso aí é o mínimo que a gente pode pedir. E olha, a prefeitura já ganha muito, porque
esse tipo de parceria com o terceiro setor fica muito barato para a prefeitura, porque sempre essa entidade do terceiro setor, ela dá uma contrapartida. Então, assim, aquilo que a prefeitura teria obrigação de custear 100%, ela, por meio de uma parceria, ela está conseguindo fazer mais barato do que ela faria e ela ainda tem o brinde, né, da contrapartida de equipamentos, serviços, qualificação de pessoal, né, que uma entidade do terceiro setor traz, né, para essa parceria. Eu acredito muito, viu, na parceria com o terceiro setor. Olha, tá aqui a Neia. A Neia é uma agente comunitária de saúde, também maravilhosa, PLP, formada nessa segunda turma das promotoras legais populares de Cubatão, e com quem eu vou fazer a live na quinta-feira. A gente vai falar sobre a estratégia de saúde da família, a importância da atenção primária, a importância da gente investir nesse trabalho preventivo, que é também o que você faz, né, no trabalho de doula, né? Para evitar, né, você sobrecarregar o hospital, você evitar tratar uma doença, vamos tratar da saúde, né? Eu acho que essa é a principal função da prefeitura dentro do sistema único de saúde, né, na divisão de responsabilidades. Aqui, ó, a Neia está falando que o Estado cometeu vários crimes no caso dessa menina, é verdade. A Thaís também falando cuidar da saúde da mulher, cuidar da saúde das crianças, das famílias e da sociedade. É verdade, Thaís, também, né? Que a mulher ela não é beneficiar, ela pode até ser beneficiária direta de uma política, mas que acaba beneficiando toda, né, a família e toda a sociedade que ela estrutura. Olha, tem tanto comentário, gente. Mas que bom, é um bom problema. Ó, temos 20 pessoas aqui na live, muito bacana esse número. Parabéns, viu, Ana? É a sua liderança aqui que está. Só dele estar assistindo a live já tem um baita mérito, né? Eu não sei agora de que ela está falando, mas deve talvez do Rafael, não sei. É preciso educar também os meninos desde cedo, como fez minha velha mãe. Mulher nunca fez filho sozinha. Isso mesmo, Klaus, você tem razão. Mas também tem que tomar cuidado com esse discurso que a mulher ela é responsável por educar as crianças. Os pais também são, né? É uma responsabilidade compartilhada entre pais e mães, né? Que senão a gente acaba também sobrecarregando a mulher com essa função. A querida, a Karen também, a Karen tesoureira do Partido dos Trabalhadores, também uma agente comunitária de saúde, e também tá me ajudando aí nessa semana da saúde, né? Porque ela também está gravando uns vídeos comigo, fazendo perguntas e respostas sobre questões, né, que a gente tem no programa. Porque assim, sabe, Ana, a gente está se reinventando. A gente tem uma campanha muito simples, muito modesta, então eu não tenho agência de publicidade, sabe? Não tenho nada disso, marqueteiro, contratado. Então, a gente mesmo que pensa, né, nos conteúdos e como que a gente comunica esses conteúdos. E uma coisa que a gente viu que tinha perna para fazer é esses vídeos caseiros, assim, de perguntas e respostas. Então, eu comecei, né, fazer isso e vai ser uma forma de apresentar as nossas propostas, esclarecer dúvida, né, dos eleitores. E aqui, ó, a Maide fala por mais homens que abraçam as causas feministas, isso mesmo. A Marina falando também da humanização do parto, deve chegar a ser direito de todas as mulheres. Aninha, muito bacana representar a categoria. Cubatão precisa de mais a Marina é doula. A Marina é doula aqui de Cubatão também. Perfeito, Marina. Que bom, viu? Obrigada. E é isso aí, é isso mesmo que você está falando. O Cubatão precisa de mais doulas, de mais rodas de conversa para as mulheres. Inclusive porque esse trabalho com as mulheres gestantes, mas eu imagino na pastoral, também, você vê assim, muita adolescente gestante, assim, esse problema, Sim, né? E é uma coisa que a gente tem que trabalhar antes mesmo delas, né, serem... Claro, temos que acolhê-las e cuidá-las, né, quando elas forem gestantes, mas assim, também é um trabalho que a gente tem que fazer de disseminação de informações para evitar, né, a gravidez precoce.
Sim. E acaba sendo gestação de risco, os bebês nascem prematuros, né? Gestante é bem, as adolescentes é bem complicado mesmo quando elas engravidam, né? Então falta uma proteção aí nesse caso também para elas, né? É verdade. Ó, eu falei do Tonhão da Ilha Bela, né? Ele já está nos ouvindo e ele está concordando aqui, ó. Não aponte o dedo, apresente sempre uma solução. É isso aí, ó, Tonhão. O Lídio Santos também, que é nosso pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, está aqui aprendendo, né, Lídio, com a gente, com a Ana, principalmente. A Thaís falando que vamos potencializar os trabalhos, como o da Ana e da Pastoral. Isso mesmo. Ah, queria morar em Cubatão para votar em você. Ah, que gracinha. Obrigada, Tatiana. Isso é uma coisa bem, sabe, bem legal, porque a nossa campanha está muito centrada nas redes sociais, né? Porque a gente tem esse compromisso com a suspensão das atividades, com o isolamento social, né? Agora que também eu me desincompatibilizei da prefeitura, né? Que eu vou poder começar a fazer visitas. Por enquanto eu estava conciliando com o meu trabalho diário, né? Então eu fazia só Sim. atividades à noite nas redes sociais. Mas assim, a rede social não tem limite, né, Ana? Então eu cheguei assim em outros países. Outro dia eu contei para os meus colegas, né, meus companheiros aí de partido, que eu fui convidada pelo comitê do Partido dos Trabalhadores na Alemanha para fazer uma Olha que legal. live. Então, porque eles escolheram alguns pré-candidatos do Brasil que eles querem conhecer melhor, que eles querem promover. Então, quando você faz uma campanha bacana, né, com pessoas como você, que sempre trazem propostas assim adequadas, ricas, né, que enriquecem o programa, a gente acaba chegando mais longe que até a nossa própria cidade. Aí, mais elogios a você aqui, a Ana é maravilhosa, amo demais o seu trabalho, a sua essência. Eu também comecei a amar, viu? A Ana tem um trabalho lindo, Ana. Tô, assim, ela tá a Maide falando que torce de coração para que cada dia tenhamos mais espaço para as Anas aparecerem. O Cláudio falando que foi meu colega da USP, né? E é uma honra conhecer. Obrigada. Olha, gente, a gente já tá quase chegando ao fim. É tão rapidinho esse tempo. Mas a Karen comentando que não conhecia o parto humanizado, que ela ficou apaixonada, Ana, pelo seu trabalho. O Klaus também elogiando o seu trabalho, que ele é funcionário do Judiciário Paulista. Ele quer apoiar a gente. A Thaís pedindo, Ana, fala sobre as referências e capacitações de humanizações e parto adequado para as equipes de saúde. Vamos aproveitar que a gente tem aí pelo menos 2 agentes de saúde aqui nos acompanhando na live. Uhum. Ela está falando de referências, os hospitais, que são nossas referências Não, aqui eu de acho que referências e capacitações de humanização. Eu acho que seria assim, se tem pessoas, autores, né, que você tenha como referência para citar para as pessoas que quiserem pesquisar mais sobre o assunto, quiserem conhecer mais sobre o assunto, né? Sim, sim, Deixa sim. eu aproveitar, cumprimentar a Estela, a Aline Scarelli, também uma advogada, também militante, ativista do movimento de mulheres. Obrigada, Aline, a Tatiana. A Neia também falando que não conhecia o seu trabalho. Olha aí, ó, 2 agentes comunitários que não conheciam o seu trabalho de saúde e que já ficou super empolgada com as suas ideias, Ana. Olha, já vai ter frutos, independente de eleição, eu acho que a gente já vai ampliar esse seu trabalho aí, aqui em Cubatão. Então, você tem alguma referência, assim, quem quiser estudar mais sobre o assunto, Que conhecer legal. mais, tem algum site do que apresenta esse teu trabalho? Você tem? Não, eu não tenho site, né? Mas assim, primeiro eu vou esclarecer assim, a humanização, não sei se eu deixei falhar isso, não é um hospital bonitinho, que tem bola, que tem chuveiro. A humanização é respeitar o direito da mulher, o direito desse bebê, respeitar o tempo deles, as vontades da mulher, né? E o parto ser o protagonismo dela, né? Claro, tem as evidências que mostram que o parto é fisiológico, não é uma doença, então
então não precisa da demanda, tanto da demanda médica, né? Ele poderia, né, ter mais enfermeiras obstetras assumindo isso de uma maneira responsável, né? E aí, as nossas referências, assim, redes sociais, eu poderia citar a doutora Melânia, que é uma obstetra, ela já trabalhou na OMS, ela tem várias publicações científicas a respeito, inclusive do trabalho das doulas, da humanização, ela tem Um falado bastante. minutinho. Sim. Ai, meu Deus, então é Vai, isso. Melânia, fala rapidinho. dela, né? Podem seguir aí nas redes sociais, mas se tiver dúvidas eu mando, tá bom? Ai, vai acabar. Não, não tem problema. A gente vai, vamos mandar. Depois a gente se fala. Eu posto nas minhas redes sociais mais informações, que eu vi que esse é um assunto que o pessoal gostou muito e ficou todo mundo muito interessado em conhecer mais o teu trabalho. Mas é isso, gente. A gente vai divulgando, Agora vocês já conhecem também o perfil da Ana, e aí podem segui-las nas redes sociais, né? E ela vai contando pra gente sempre. Obrigada, Ana. Valeu, foi maravilhoso o papo. Tenho certeza que todo mundo gostou. Paula, amei e eu mesmo. também fiquei apaixonada por você. Obrigada, Thaís, pela indicação, que a Ana arrasou. Foi muito bom mesmo esse bate-papo. Um beijo. Obrigada e boa sorte, viu, Paula? Boa sorte para você. Obrigada, eu vou precisar. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite.